sou Maíra Porbel, professora de História. E agora no Explicador Virtual a gente vai ver sobre o pós-guerra, né? O que aconteceu depois do final da Segunda Guerra Mundial. Primeira coisa, Conferência de Yalta. Gente, é o seguinte, quando uma guerra acaba, uma série de questões precisam ser resolvidas, né? Uma série de questões relativas a território, relativos a como que vai ficar configurado o mundo após aquilo que realmente muda, né? Não tem como o mundo pós-guerra ser igual a antes da guerra. E aí, em 45, os principais líderes se encontraram na cidade de Yalta. Quando eu falo os principais líderes, você está pensando, né? Líderes da Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. Em pauta você está pensando sobre a organização da Europa no pós-guerra. Você está vendo como que vai ficar o território europeu após, né, aquele conflito, quando aquele conflito chegou ao fim. O Stalin, União Soviética, reivindicava a manutenção do governo favorável à União Soviética que havia se estabelecido na Polônia após a expulsão dos nazistas. Então, assim, na Polônia, a Polônia tinha sido ocupada pela Alemanha. Quando os nazistas são expulsos, estabelece-se um governo favorável à União Soviética, favorável ao comunismo, né? E aí o Stalin quer o quê? Que isso se mantenha. Só que os ingleses e os norte-americanos queriam que a população polonesa elegesse um novo governo. Então, ao invés de ter um governo alinhado com a União Soviética, Inglaterra e Estados Unidos acreditam que a melhor forma de resolver isso seriam novas eleições, né, e que o povo conseguisse, enfim, eleger. O que acontece aqui na Conferência de Yalta? O final foi que o Stalin concordou, né, com isso, de você esperar, mas conseguiu que a definição do quadro europeu fosse adiada até a vitória final sobre o eixo. Vamos lembrar, aqui, durante essa conferência, a guerra já estava próximo ao fim, já havia se definido vencedores e perdedores, mas ainda não tinha, de fato, acabado totalmente. Então, o que o Stalin concorda? Ok, então vamos esperar acabar de vez para a gente poder ver o que vai acontecer. E aí, logo depois, tem a Conferência de Potsdam, que foi em julho de 45. Um novo encontro entre esses mesmos líderes, só que dessa vez na Alemanha. Nesse quadro aqui, já tinha mudado. Lá ainda não tinha chegado a guerra, ainda não tinha decretado oficialmente, né, o final. Aqui, a Alemanha já tinha sido derrotada. A derrota do Japão já estava próxima, né? Vamos lembrar que o Japão ainda fica, a Alemanha, a Itália se rende, a Alemanha se rende e o Japão ainda se mantém na guerra. Só que aqui a derrota do Japão já estava muito próxima. O presidente dos Estados Unidos agora tinha mudado, agora era o Truman, e o primeiro-ministro da Inglaterra também tinha mudado. Então você vê que são principais líderes dos mesmos países, mas já são atores políticos diferentes. E o que sai disso daqui? Uma das coisas é a política das 4 zonas. Você divide a Alemanha, né? Os 3 líderes decidiram que o território alemão seria dividido em 4 zonas, concedidas a Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. A cidade de Berlim, pela sua importância, seria dividida em 4 zonas distribuídas entre os aliados. Então são 4 zonas, a Alemanha inteira, mas Berlim, como é uma cidade muito importante, a cidade também seria fatiada em 4 pedaços, dividido aqui entre esses principais países do lado dos aliados. Então olha só, preste atenção. Você tem aqui a Alemanha e você tem as 4 zonas que elas são divididas, né? União Soviética, Inglaterra, França e Estados Unidos. Só que dentro desse espaço que já era da União Soviética, você divide também em 4 zonas. Aqui, ó, amarelinho dos Estados Unidos, o verdinho da Inglaterra e o azulzinho da França. Então, isso aqui vem da Conferência de Potsdam. Se te perguntarem qual foi a principal resolução dessa conferência, você vai pensar nessa questão da Alemanha dividido em 4 zonas, que foram divididas entre os principais
países dos aliados, sendo eles Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos. Então, a Conferência de Potsdam também, o que acontece? Além dessa divisão da Alemanha, foi tenso. Alguns pontos ainda não estavam assim muito bem definidos, esclarecidos. Nos países do leste europeu libertados pelo Exército Vermelho, os grupos comunistas de resistência ao nazismo iam, pouco a pouco, conquistando o poder com o apoio dos soviéticos. Stalin desejava criar uma zona de proteção entre o Ocidente capitalista e a União Soviética, facilitando a defesa no caso de uma nova guerra. Os aliados, porém, eram contrários a esse plano. Pressionados por Truman, Stalin comprometeu-se a realizar eleições livres no país do leste. Então, lembra daquele caso da primeira de Alta? Então, aqui você já tá, ele querendo falar, não, vamos deixar ele ficar próximo da gente nesses países do leste. Só que Truman fala, não, Stalin, vamos lá, vocês têm que se comprometer a realizar novas eleições. E aí o que acontece? Você, estabelecido entre os principais vencedores, qual seria a parte que cabia a cada um, você tem uma outra mudança significativa, que é o fim da hegemonia europeia, né? O fim da hegemonia dos países europeus. Até os anos 30, era a Europa que comandava o destino do mundo, né? A Europa era o grande centro irradiador. Produtos das grandes indústrias europeias espalhavam-se pelo planeta e vastas áreas da África, Ásia e Oceania. Gente, cabe lembrar que depois da Primeira Guerra, essa hegemonia europeia já tinha sido muito abalada, tinha, né, o surgimento e fortalecimento dos Estados Unidos. Esse processo se torna completo, né, um pouco o deslocamento da hegemonia que era europeia, atravessando o oceano e indo um pouco mais para os Estados Unidos, no final da Segunda Guerra Mundial. A destruição causada pela Segunda Guerra Mundial mudou esse panorama. Por quê? Uma quantidade enorme de pessoas havia morrido. Inúmeros centros urbanos, plantações, indústrias e linhas de transporte destruídos. A penúria europeia impedia a manutenção do império colonial, que lutavam por sua independência. Fim da hegemonia da Europa no mundo. Então o que acontece? Você tem muita gente que morreu. Você tem uma guerra que é considerada guerra total, né, com utilização de tecnologias e países envolvidos como não tinha sido visto antes. Então você tem um território que está arrasado. E você tem então o deslocamento para os Estados Unidos. Uma outra coisa muito importante foi a criação da ONU. Você pensa, o século XX foi um século de grandes transformações. Você tem aí duas guerras. Pensa, até 1950 já tinha se passado por duas guerras mundiais. Quando acaba essa guerra, os países querem encontrar alguma forma de impedir que uma nova aconteça, porque os gastos físicos são muito grandes. Então a ONU, né, ela foi criada em junho de 45, onde representantes de 50 países se reuniram nos Estados Unidos, e a ONU é uma organização internacional que coordenaria ações conjuntas visando o bem de toda a humanidade. Entenda uma coisa, a ONU não é de um país. A ONU é dos Estados Unidos, a ONU da Inglaterra, não. A ONU é como se fosse, pensa assim, um juiz internacional. Ela tá ali para mediar os conflitos, para impedir que uma outra guerra pudesse acontecer. Uma das coisas que ela faz é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, isso em 48. Um documento que tenta acabar com o desrespeito ao direito básico do ser humano e a ampliação do respeito aos direitos e liberdades. Essa declaração é até hoje muito importante. Ela foi fonte de inspiração para diversas constituições que foram sendo feitas, né, após a sua criação. O princípio básico
é do direito da liberdade, tem a questão de todos nascem livres, são iguais perante a lei. Então, assim, a ONU, a partir também da Declaração Universal dos Direitos Humanos, faz o quê? Tenta com que todas as desigualdades do mundo sejam, enfim, interrompidas. Bom, vamos aqui, olha. Criada para manter o mundo em harmonia, unidos os países em torno do ideal de paz e progresso, foram suplantadas pelas ambições das duas novas potências, Estados Unidos e União Soviética. Então a ONU ela foi criada com um ideal. Que ideal é esse? Manter a paz entre as nações. Só que com o final da Segunda Guerra, a gente tem duas superpotências crescendo. De um lado, Estados Unidos, do outro lado, a União Soviética. Surge então um sistema bipolar, no qual a hegemonia mundial passou a ser disputada pelos dois únicos polos de poder capazes de intervir nos demais países, econômica e militarmente. Então você tem a perda da hegemonia da Europa, não é? A Europa parou, ele perdeu, deslocou isso, atravessou o oceano. Isso é muito utilizada essa figura. Foi para os Estados Unidos. Mas isso por um lado. Do outro lado, você tinha uma potência muito grande, né? Um centro também irradiador de influência, a União Soviética. E aí começa um mundo bipolar, porque são dois lados, são dois polos de disputa de poder. Então a ONU foi criada com o ideal de manter a paz, de evitar futuros conflitos. Só que a gente vai ver depois que não é assim que acontece. O mundo vira um mundo bipolar, um mundo onde as tensões entre as nações ainda estão acirradas. A gente vai ficando por aqui. Espero que aqui você tenha visto o pós-guerra. Quando a gente pensa em pós-guerra é o quê? Quais as consequências? O que essa guerra implicou no sentido das organizações internacionais? Tchau!